Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Minha mente está alerta. Meu coração é receptivo. Hoje eu vou aprender. Hoje eu vou receber da poderosa. Diga da poderosa. Diga da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém. Senta aí dando glória a Deus. Amém. Obrigado, pessoal do louvor. Amém. Geilson, se puder ficar. Aleluias. Diga: Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Amém. O Senhor é bom. Sabe, irmãos, eu quero parabenizar você que é dizimista e ofertante dessa igreja. Amém. E parabéns para você que é fiel. Porque, irmão, quando você faz aquilo que o Senhor determina, as bênçãos vêm para você. O maior beneficiado em ser dizimista e ofertante, irmão, não é a igreja. Tem gente que pensa que é a igreja que é beneficiado, né? Muito pelo contrário, irmão. O maior beneficiado de ser dizimista e ofertante sou eu e você. Somos nós que somos fiéis ao Senhor. Então, nós somos beneficiados por isso. Então, parabéns para você que cumpre a palavra do Senhor. Amém? Parabéns para os jovens, os líderes e todos aqueles que se envolveram com esse acampamento jovem. Enquanto uns estavam se acabando no mundo, tinha um monte de jovem que estava adorando o Senhor, que estava se divertindo, se alegrando, sabe, que estavam preservados. Isso é muito bom e nós somos imensamente gratos a Deus pela vida de vocês. E parabéns a todos os envolvidos, aqueles que participaram também. Parabéns você, jovem, que sacrificou para pagar, para falar assim: rapaz, olha, eu vou entrar nisso, eu vou me envolver nisso, isso vai ser bom para mim. E certamente foi muito bom para você. E você vai ver que você vai ter frutos durante o ano inteiro referente a esse acampamento. E eu vou falar uma coisa para você: se prepare para os próximos. Bem, os próximos eventos serão excelentes e eu creio que vai ser uma grande bênção para você que é jovem e aqueles que doaram também. Teve um pessoal que também doou, fez uma doação para que os jovens que não tinham, queriam ir, mas a provisão não tinha chegado, mas eles estavam crendo. E quem crê, recebe. Amém? Antes de receber, precisa de crer. Então, esses jovens que creram, eles receberam. Deus usou pessoas para ofertar na vida deles. Parabéns para você, homem e mulher, você que é generoso, você que quando vê uma falta, você quer ser o supridor. Amém? Nós nascemos para ser supridores de falta. Aonde tem falta, eu e você nascemos para suprir. Amém? Não deve haver falta no nosso meio, no nosso lado. Não deve haver falta entre nós. Amém? Se tem alguém em falta entre nós, irmãos, eu e você, nós somos chamados para suprir. Amém? Porque o Senhor, que é o nosso pastor, que habita dentro de nós, Ele diz que nada vai ter falta. 3 pessoas, 4. Por que essa mentalidade de falta ainda tem, irmãos? Porque muitas vezes a gente esquece de agradecer o que tem. Aí fica sempre com aquela coisa: eu queria ter mais, eu queria ter mais, eu queria ter mais. Se você é grato pelo que você tem, mais vai chegar. Satisfação. Satisfeito com o que eu tenho, né, alegre com o que eu tenho, né, nós certamente vamos crescer mais, mas nós precisamos a cada dia estar contentes com o Senhor. Amém? Hoje eu tive esse privilégio de ter um devocional com jovens lá no acampamento, e foi algo maravilhoso. Nós tiramos eles da zona de conforto, colocamos eles nos pastos verdejantes. Amém? Eles viram que no pasto verdejante é muito bom, mas precisa ter um sacrifício de ir para lá e permanecer naquele lugar. Vai ter resultado, vai ter colheitas, vai ter algo muito bom, mas precisa ir e precisa permanecer, né? E isso aí tira a gente da zona de conforto. Nós aprendemos isso pela manhã, sobre a honra aos pais, a liderança,
Enfim, foi algo maravilhoso, a gente compartilhou testemunhos nossos. Eu creio que jovens saíram dali ou receberam algo durante esses dias. Nós tivemos Rafinha, Rafael, meu irmão, trazendo também um devocional maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Tivemos Gel Gigi, tivemos pastor Guilherme e Adriana, grande bênção lá do Verbo da Vida Janga. Então foi algo maravilhoso, irmãos. Eu vi até no vídeo lá que o Capitão América, Bruno, cadê ele? Tá aí, cadê Bruno? Tá ali, ó. Bruno também estava lá, né? Eu gosto muito quando o Bruno se envolve. Ele é bem inteligente para dar uns toques de alguma coisa. E grande bênção, obrigado a vocês também. Bruno foi lá com o drone fazer o vídeo, ele e Camila, também, o pessoal que se envolveu aí na produção, sabe? É grande bênção, irmãos. A igreja, ela não é feita de uma pessoa só. A igreja é como um corpo, do que vale você ter só uma mão se você não tem o braço para ajudar. Né? Não adianta ter só uma mão, você precisa ter o corpo inteiro funcionando. E aqui, graças a Deus, os dons estão funcionando, amém? O corpo de Cristo está funcionando e se junta, e quando se junta faz coisas grandes. Mas, irmãos, nessa noite, eu quero trabalhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que isso vai nortear durante esses dias a sua vida. Eu costumo a entender e a interpretar as coisas que o Senhor tem para cada estação, para cada tempo, cada estação. Se você tiver noção disso e começar a entender isso, você vai começar a viver de forma diferente. Você não vai viver mais por viver, mas existe algo dentro daquela estação que você precisa fazer. E quando você faz, você tem recompensa, o resultado daquela estação. Eu vou dar um exemplo para você. Quantos aqui entendem de agricultura, milho e feijão, plantar? Levanta a mão. Olha aí, um bocado de gente. Se eu plantar milho e feijão agora, vai dar? Sim ou não? Porque não é o tempo, não é a estação, não é assim? As chuvas são desregulares nesse tempo, né? O solo não está preparado, enfim, você não vai ter uma colheita. Mas se você plantar no tempo certo, tem gente que colhe até 2 vezes, porque ele planta no tempo certo, colhe, depois ele planta de novo e ainda dá tempo de colher ainda, para vocês terem ideia. Então, é a disciplina de você fazer aquilo que tem que ser feito no tempo certo. E a Bíblia fala que existe tempo. Salomão, um homem muito sábio, ele disse que existe tempo, na sua velhice já, escrevendo Eclesiastes, ele falou, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem tempo para tudo. E se você respeitar o tempo, se você entrar no tempo, você vai ver que você vai ter colheitas no tempo. Amém? E eu quero falar nessa noite, irmãos, nós vamos falar sobre uma frutificação, mas eu quero mostrar para vocês o processo da frutificação, porque haverá uma frutificação para você dobrada nessa estação. Mas você precisa estar preparado para isso, para você frutificar de forma dobrada, ou seja, de você multiplicar. Haverá uma multiplicação, escute isso, haverá uma multiplicação nessa estação na sua vida. Haverá uma multiplicação na sua vida. Nessa estação que nós estamos entrando agora. Preste atenção nisso. Fica ligado nisso. Eu vou ler com você alguns versículos e eu creio que vai edificar muito a tua vida essa passagem. E nós vamos nos voltar para a palavra. Marcos capítulo de número 4, verso de número 1. Nós vamos ler esses versículos até o 20. Nós vamos ver essa passagem, essa parábola que Jesus conta para os discípulos. Tem discípulo aqui nessa noite? Jesus contou uma parábola para os discípulos. Eu quero iniciar com essa parábola de Jesus. Ele disse assim, olha, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar, na praia. Assim ele ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Ou seja, Jesus ensinava muitas coisas por parábola, para que as pessoas pudessem entender. Ouvi, então Jesus vem e fala, eis que saiu o semeador a semear. Diga, o semeador saiu a semear.
ele saiu a semear o quê? Diga, semente. Se é um semeador, ele saiu para semear, então logo o que ele tinha era sementes. Então o semeador, ele saiu a semear, e ele tinha sementes. Ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda na terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. Diga, vingou. Diga, cresceu. Produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos aqui? Ouça. Amém? Escute. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. É bem interessante porque Jesus pregou para uma multidão, tinha muita gente, mas tem uma hora que Jesus ficou só com os discípulos. Sabe, é importante você tirar tempo, não somente para você vir na igreja, mas para você estar perto. Escuta isso. Jesus, ele está contando uma parábola, mas aí depois os discípulos ficaram perto. Jesus, o senhor contou aquilo. Sabe, algumas pessoas chegam e perguntam sobre ministrações depois do culto. Elas chegam perto e elas perguntam, pastor, aquilo que o senhor falou, eu não entendi, quer dizer o quê? Eu acho ótimo quando as pessoas me perguntam, porque dá a oportunidade da semente ser colocada no coração da maneira correta. Porque se você não entende, a Bíblia fala que quando você recebe a palavra e você não entende, o diabo rouba essa palavra do teu coração, e aí não tem fruto. E aí aquela palavra que nós falamos que vai frutificar, vai multiplicar, ela não acontece. Você entende que muitas vezes o problema não está na semente, muitas vezes o problema está na terra. Está na forma com que você recebe, a atenção que você dá. Se você não dá atenção para aquilo que você ouve, essa semente não é colocada no local certo. Pode estar à beira do caminho, ela pode estar no meio da pedra, ela pode estar no meio dos espinhos, e cada um tem um significado. Só que Jesus não contou isso para a multidão. Mas os discípulos mais sabidos chegaram perto e perguntaram. Vamos continuar. Verso número 11. Ele respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Olha que interessante. Para as pessoas eu vou contar em parábola, mas para vocês eu vou contar os mistérios. Isso é tão importante, irmãos, porque tem gente que pensa que Deus está escondendo coisas da gente. Deus não está escondendo coisas da gente, Deus está escondendo coisas para a gente. É para mim e para você, esses segredos, esses mistérios que o mundo não enxerga. O mundo olha para a igreja e ele não entende. Como é que ele consegue prosperar? Como é que ela consegue prosperar? Como é que a família dele é uma bênção? Como é que a família dela é uma bênção? Como é que ela consegue crescer num mundo como esse? Fala de crise para cá e não sei o que para lá, e o mundo vai acabar, e é guerra para lá, e é guerra para cá, e eles estão crescendo, eles estão avançando, eles estão multiplicando. O mundo não consegue entender, porque ele não tem a revelação. Quem tem a revelação? Aqueles que estão perto. Aí Jesus fala, para vocês, eu vou dar a entender os mistérios do reino de Deus. Mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Aí Jesus, lá, os de fora, ele falava, o reino de Deus chegou. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Ele conta uma história. Sabe, irmãos, muitas vezes você só vai descobrir o fundamento da história. Por isso que é importante saber o que você está lendo e assistindo. Porque Jesus, ele contou uma história, mas por trás tinha um propósito. Você sabia que o inimigo também, ele conta histórias através de filmes, através de pessoas, e por trás tem um propósito? Tem músicas que foram escritas e por trás tem um propósito dessa música, e não é bom. E talvez você está lá escutando. Mas quem fez tem um propósito. Assim como Jesus, como contou uma história, tinha um propósito por trás.
Então Jesus ele tinha um propósito. Vamos continuar. Para que vendo eles vejam, mas não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis a parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Se você não está entendendo essa parábola, vai entender como todas as outras. Avança. O semeador semeia a palavra. Diga a palavra. Diga a palavra. São sementes. Diga a palavra. São sementes. Diga a palavra. São sementes. Para que você, muitas vezes, irmãos, você tenha uma colheita de multiplicação, você vai ter que ter sementes multiplicadas na sua boca. Você vai ter que ter multiplicação na tua boca. Você vai ter que falar de multiplicação. Você vai ter que falar de crescimento. Você vai ter que falar isso. Se você não fala isso, palavras são sementes. Se você não semeia isso, você não vai colher isso. Então Jesus já está ensinando, já está revelando o mistério. Sabe por que tem gente que não recebe? Porque tem gente que ao invés de falar de multiplicação, vai falar de falta. Ao invés de falar que está crescendo, vai falar que está acabando. Vai falar isso, vai reclamar, vai isso, vai aquilo outro. E se você entender que você precisa falar, palavras são sementes, e não é somente aquilo que você fala. Quando fala palavra, o semeador saiu a semear a palavra, está falando da palavra de Deus. Você precisa falar a palavra de Deus, falar o que está escrito na palavra de Deus. Diga assim, falar a palavra. Diga a palavra. Diga a palavra. Se você fala a palavra e você começa, procure versículos que concordam com isso que eu estou falando para você sobre multiplicação e começa a confessar essa palavra e você vai ver o resultado na tua vida. Comece. São estes os da beira do caminho. Volta lá um versículo, 14. O semeador semeia a palavra. Próximo. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, é na hora que você está recebendo aqui, tem alguém cutucando você do lado e conversando. Roubando a palavra. Roubando a tua semente. Ei, não deixe ninguém roubar a tua semente. Se a pessoa que está do teu lado for conversar algo que não seja dentro daquilo que está sendo falado, não deixa ninguém roubar a tua semente. Isso é muito importante. Porque tem gente que entra vazio na igreja e você não deve sair vazio, você deve sair cheio. Mas se você não preservar os teus ouvidos e os teus olhos, você vai deixar com que pessoas sejam usadas pelo diabo para roubar a tua semente. Às vezes você sai empolgado, falando assim, glória a Deus, recebi uma palavra. Aí a pessoa fala assim, conversa rapaz, isso vai acontecer com você não. Isso que o pastor está falando lá, está fazendo o quê? Tentando roubar a tua semente. Porque não tem, não quer que você tenha também. Próximo. Semelhantemente, esses são estes os semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então, a semente que foi semeada no solo rochoso, a pessoa recebe logo com alegria. Uau! Próximo. Mas eles não têm raiz em si mesmo. Sabe, uma coisa que a gente tem visto, irmãos, é esse fenômeno, às vezes, de pessoas que elas não criam raízes, mas querem frutificar. Experimenta ficar tirando uma planta de um lugar, planta em outro, aí depois você tira de novo e planta em outro, tira do outro lugar e planta em outro, depois tira do outro lugar e planta em outro. Geralmente é uma planta que ela é mirrada, é pequenininha, é fraquinha. Por que isso, pastor? Porque ela não consegue criar raiz. Sabe, se você não criar raiz, irmãos, neste lugar, você se enquadra em um solo rochoso. E não é a semente que é ruim, é o solo, é o teu coração. Porque nós vamos entender no final dessa parábola que Jesus está falando do coração do homem.
do meu e do teu coração. 4 níveis de pessoas, 4 categorias de pessoas. Isso está dentro da igreja. Mas somente tem uma categoria que recebe e frutifica. Porque todas receberam, mas somente uma frutifica. Você já reparou isso? Tem a ver até com aquela estatística que eu falei. Porque em 100%, nós vemos que 75% ouve, mas uns caem à beira do caminho, outros caem em sola rochosa e outros nós vamos ver entre os espinhos. Mas uma cai em terreno bom, cerca de 25%. E esses são os que frutificam. Agora, você pode escolher em qual lugar você vai estar. Porque é você que decide, o teu coração que decide. Sabe, irmãos, pessoas que não criam raízes em qualquer lugar. Isso é para tudo. Vou colocar criar raiz em aprender algo. A pessoa começa a aprender algo, aí para. Começa a aprender e para. Isso demonstra que é uma pessoa que não cria raízes. Uma pessoa que entra num relacionamento, aí termina. Entra em outro, termina. Entre outro, termina. É uma pessoa que não tem raízes. Uma pessoa que está na igreja e sai da igreja. Está na igreja e sai da igreja. Está na igreja e volta para a igreja, vem, sai, vem, vai. Não tem raízes. Uma pessoa que está em outra igreja e vai para outra igreja. Depois vai para outra igreja, depois vai para outra igreja. É uma pessoa que não tem raízes. Mas geralmente essas pessoas elas querem frutificar rápido. Mas por que não frutifica rápido, pastor? Porque não tem raiz em si mesmo. A raiz não tem nada a ver com o Senhor. A raiz não tem a ver com a palavra. A raiz, ele fala, não tem raiz em si mesmo. Quem tem que ter raiz sou eu e você. Aprenda a ser constante, a ser firme em algo na vida. Se você tem uma igreja, irmãos, seja dessa igreja. Seja 100%. Crie raiz. Aqui neste lugar, irmãos, eu sempre falo para todo mundo, aqui não é um tiro de carreira essa igreja que a gente dá. Aqui é uma jornada de vida. Tem pessoas aqui que chegaram eu apresentei bebês aqui, que nasceram aqui nessa igreja durante esses 10 anos. E hoje são jovenzinhos. Nós temos, por exemplo, Emanuel. Eu apresentei Emanuel. Foi uma das primeiras, acho que foi a primeira criança que eu apresentei aqui na igreja. Foi? Hoje ele está com 10 ou 11 anos. E muitos outros a gente apresentou, crianças que estão aqui conosco. A própria Esther, quando chegou aqui, era pequenininha, né? Bruna e Brenda, mas Brena era menorzinha. Né? São vários jovens que estão aqui na igreja, que chegaram aqui, eram crianças. Bebês, muitas vezes, e outros nem existiam. Nós temos hoje Mael e Maeli, né? A dupla dinâmica. Grande bênção aqui na igreja. Quando eles chegaram aqui, Caio e Fran, eles nem tinham filhos. Mas eles não só tiveram filhos neste lugar, não só frutificaram neste lugar, mas eles estão criando os filhos dele nesse lugar. Esse ambiente, irmãos, é um ambiente onde você cria a sua família. Você acha, irmãos, que se fosse um lugar onde tivesse gente picareta, pastores ou pessoas, líderes picareta, você acha que alguém, em sã consciência, ia querer criar o seu próprio filho ou os seus filhos num lugar como esse? Jamais. Mas tem gente que ainda duvida. Mas por quê? A dúvida está na pessoa. A falta de raiz está na pessoa, não está na gente. Nós somos uma igreja sólida, irmãos. Nós somos um ministério sólido. São mais de 40 anos no Brasil, só aqui em Surubim. Nós temos aqui, vamos fazer 11 anos. Nós temos mais de 500 igrejas espalhadas no mundo. Sabe, irmãos, nós estamos falando, eu estava falando esses dias, a gente sempre fala assim, olha, não olha para a placa de igreja, porque placa de igreja não leva ninguém para o céu. Isso é verdade, irmãos, não é a placa de igreja que leva ninguém para o céu. Mas deixa eu falar uma coisa para você, essa igreja aqui tem pregado uma palavra que está levando pessoas para o céu. Isso eu tenho convicção. Cria raiz, aprenda a criar raiz. E comece por você. Comece criando raiz dentro da sua casa. Pare de relacionamentos e relacionamentos. Cria raiz. Comece a criar raiz naquilo que você faz. Comece a criar raiz na tua igreja. Se desarma. Se desprende. Olha, é esse lugar que eu escolhi. Sabe, irmãos, eu não vim para o Verbo da Vida, eu não vim congregar no Verbo da Vida forçado.
Eu escolhi. Porque eu tinha sido muito decepcionado com algumas coisas. E eu falei, rapaz, mas o problema não era as igrejas. Porque as igrejas era daquele jeito mesmo. O problema estava em mim. Que eu estava com uma expectativa em algo que eles não poderiam dar. Que eles não tinham. E eu falei assim, eu preciso escolher algo que seja realmente bom para mim, para minha família, para minha casa. E quando nós viemos para o ministério, isso há mais de 10 anos atrás, nós fomos pesquisar, nós fomos olhar quem era o nosso pastor Humberto, e eu fui olhar, eu falei, rapaz, que coisa boa, eu decido. Não é algo sentimental, é uma decisão. Diga decisão. Sabe, irmão, se você andar por sentimento, o que acontece? Por que muitas pessoas, às vezes, na igreja, elas não ficam firmadas? Porque elas andam em cima de sentimento. Então, o sentimento dela, se um dia ela está se sentindo bem na igreja, aí ela fica na igreja. Se um dia ela não está se sentindo bem, ela sai da igreja. São pessoas que não têm raiz em si mesmo. Nunca vai chegar no estágio de frutificação. Mas a frutificação está disponível. A semente é a mesma. O solo que muda. Deixa lá naquele versículo. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca o quê? Pouca duração. É o tiro de carreira. Pá! Sabe, irmãos, eu não me empolgo com, às vezes, pessoas chegam na igreja aqui, e pessoas que elas acendem. Uau, pessoal, começa a decolar e tal. Isso não me empolga muito, não. Isso não me faz encher os olhos, não. Por quê, irmãos? Eu começo a olhar mais a linha do tempo dessa pessoa, a constância. Se ela está crescendo constantemente, que seja pouquinho, mas todo dia está crescendo um pouquinho. Para mim, isso é muito mais importante do que você crescer muito num dia e depois você descer muito no outro. Crescer muito num dia e depois descer muito no outro. É melhor a gente ter equilíbrio. Diga equilíbrio. Diga equilíbrio. Diga equilíbrio. E ir crescendo, irmãos, todos os dias. Antes de pouca duração, você precisa ser uma pessoa de muita duração. Amém? E lhe chegando a angústia, ó, ficou angustiado, sentimento, aí sai, ou desiste, ou para. A perseguição vem por causa da palavra, porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você vai ser perseguido por causa da palavra. Nenhum amém. Você vai ser perseguido por causa da palavra. Ou você acha, irmãos, que a gente pregando a verdade aqui, aquilo que está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A gente pregando a verdade aqui em Surubim. Ou você acha que a gente nunca foi perseguido aqui? Pregando a verdade, falando a verdade, fazendo o que é certo e sendo perseguido. Irmão, sendo perseguido. E por que vocês não desistiram, pastor? Porque a semente não caiu num solo rochoso. Porque a angústia vem, irmãos, vem para todo mundo. Vem para você, vem para mim, vem para todos nós. A perseguição, olha, quer ver? Eu vou fazer aqui rapidinho. Quantos aqui na empresa, porque fez o que é certo, ou faz o que é certo, às vezes sofre algum tipo de perseguição ou de exclusão? Levanta a mão. Olha aí, ó. Para você não pensar que é só você. É a última Coca-Cola do deserto. Tem perseguição por causa da palavra, irmão. Se você faz o que é certo, você expõe quem está errado. Então nem sempre as pessoas vão ficar batendo palma para você. E você não precisa disso, porque uma pessoa que tem uma duração, ela não precisa de aplausos, isso não move ela. Deixa lá, pode deixar o versículo lá, deixa sempre na tela ali, que a gente vai continuar sempre neles. De pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Agora, cuidado, porque eu sempre gosto de falar isso aqui, porque às vezes você está sendo perseguido, é por conta do que você fez de errado. E aí tu fala que é o diabo, fala que é o inimigo que está se levantando, tu faz o que é errado, aí depois fala que coloca a culpa no diabo. Não, a culpa é tua. Agora, se você é perseguido por causa da palavra, porque você está fazendo o certo, porque você está falando o certo, aí sim, essa perseguição é legítima, é verdadeira, vai acontecer. Agora, ser perseguido porque está fazendo coisa errada é colheita, tu vai ser perseguido mesmo. Mas é melhor você ser perseguido fazendo o que é certo. Porque você tem recompensa. Próximo.
Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Próximo. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, cuidados do mundo, fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra. Há uma concorrência com a palavra. O diabo está tentando fazer o quê? Concorrer com a palavra. Como assim, pastor? Os cuidados do mundo. Coloca na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo, para ter uma clareza melhor para você ficar mais forte. Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, ou seja, ficar se preocupando com essas coisas, tem que ficar... Irmãos, eu não estou falando que você não deve fazer planejamento. Amém? Eu não estou falando que você não deve ser organizado, que você não deve se preparar. Mas eu estou falando, irmãos, que tem coisas que você fica se preocupando que você não deveria se preocupar. Porque se Deus não consegue resolver a tua causa, quem que vai conseguir? Você vai conseguir? Se Deus, irmãos, não faz, você não consegue fazer. E ele fala assim, olha, não se preocupa com as coisas deste mundo. A outra, a ilusão da riqueza. Irmãos, aquele que se ilude por causa da riqueza, é porque ainda não entendeu que é rico. Você entende que tem muita gente que vem na igreja, e ele vem na igreja porque ele quer ser rico. E ele fica a vida toda na igreja querendo ser rico. E aí, a pior coisa do mundo vai ser quando ele chegar no céu. E ele vai chegar lá e falar diante de Jesus, vai falar assim, Senhor, rapaz, eu estava na terra lá, mas é um aperto lá, né? Aí Jesus falou assim, conversa, rapaz, você era rico lá? Eu rico? Rico. Aonde, Senhor? Falou assim, aí, ó. Coloca lá, 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. Depois volta aí. Porque vocês já conheceis o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor de vocês, se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Ou seja, ele pegou a nossa pobreza, levou e pegou a riqueza dele e nos deu. Só que se a pessoa não sabe disso, ela vem para a igreja para procurar riqueza. E se ela encontrasse Jesus, ela já teria aquilo que ela estava procurando. Muita gente fascinada por riqueza, irmãos, quer enricar. E nós estamos em paz, por quê? Já somos ricos. Volta lá, Marcos. Mas, quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e as outras ambições, ou seja, existem outras ambições que talvez você tenha ou alguma pessoa tenha, isso faz o quê? Rouba a semente, rouba a palavra, concorre com a palavra. Irmãos, você às vezes tem 7 dias da semana, vem no culto no domingo, 6 dias de concorrência, o diabo dando cacete, batendo, falando que não pode, que não dá, que você não vai conseguir, e tu uma vez só vem na igreja. Se você pelo menos durante esses 7 dias fizesse um devocional, tivesse um tempo de oração, se você se empenhasse na palavra, em escutar um louvor e adorar o Senhor todos os dias, aí eu falo, beleza. Mas, irmãos, tem gente que só vem na igreja no domingo, durante a semana não abre a Bíblia, mas quer frutificar. Não vai frutificar, está escrito aqui, ó. Essas outras ambições, essa preocupação, essa ilusão com a riqueza, está causando o quê? Sufocando a mensagem, estrangulando a mensagem, matando a mensagem. Ei, para de ser um assassino da palavra dentro de você. Dá para escrever um livro, Matadores de Palavra. Porque quando você prioriza outras coisas que não sejam o Senhor, você está matando a palavra. Porque é aqui, às vezes eu vejo pessoas que às vezes falam assim, eu não vou na igreja porque eu estou doente. Dependendo da doença, a pessoa não consegue vir, realmente tem que ficar em casa, ou na verdade procurar um hospital, né? Antes primeiro procura a palavra, a oração, né? Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas aqui, você já viu alguém curado aqui na igreja? Quem já viu, levanta a mão. Viu, não é ouviu, viu.
Já viu? Então por que quando você está doente, então, ou vem alguma enfermidade sobre você, você fala, vou ficar em casa? O lugar de você ser curado é aqui. Quantas pessoas? Eu vi aqui, pessoas que vieram aqui, até essa semana, nos cultos, eu posso daqui a pouco perguntar para você, quem chegou com dor aqui, a dor foi embora. Pode ser que pessoas levantem a mão e falem assim, oxe, então a pessoa chegou doente e foi curada nesse lugar. Então o lugar para você, pastor, eu estou com muita dor de cabeça, não vou para a igreja hoje não. Ah, pois é o lugar que você tem que vir. Para quê? Para que nós possamos orar e essa dor de cabeça ir-se embora. Essas coisas sufocam a mensagem. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai ficar preocupado, ansioso. Não tem ninguém que acredite em Deus, acredite na palavra dele, que fique ansioso. Não tem. Por quê? Porque quem acredita já recebeu. Como é que você vai ter ansiedade para receber algo que você já recebeu? O que acontece é que pessoas não receberam ainda. Aí por isso ficam ansiosos. Por quê? Sufocaram a palavra. E não foi aqui escutou que recebeu, aqui escutou a palavra, escutou, mas se está aperreado ainda é porque ainda não recebeu, porque quando era para ter recebido, no culto que era para ter recebido, sufocou a palavra, os cuidados da vida, a agitação, o dia a dia, o ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer isso, o corre-corre. Sabe, irmãos, se a tua prioridade não for o Senhor, o maior prejudicado não é o Senhor. Vou trazer essa revelação para você. Se a tua prioridade não é o Senhor, o maior prejudicado não é a igreja. Se a tua prioridade não é o Senhor, o maior prejudicado é você, sua família, seus parentes, seus amigos. Porque é neste lugar, irmãos, da igreja, onde você vai ouvir a palavra dele, muitas vezes, é neste lugar onde você é pastoreado. 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 Cuidado. Eu não tenho pastor, não. Eu mostrei para os jovens pela manhã, quem tem pastor é conduzido a pastos verdejantes e águas tranquilas. Quem não tem? Vale da sombra e da morte. Mas quando aparecem as preocupações desse mundo, e ela não produz o quê? Frutos. Quando sufoca a palavra, não tem fruto, irmão. Não é pior, porque trabalha, aí sufocou a palavra da fé, a palavra que ia colocar você para cima, a palavra que ia dar direção, mas sufocou a palavra, aí você se esqueceu da palavra, deu prioridade nas coisas do mundo, aí acontece o quê? Não frutifica. O maior prejudicado quem é? Não é a semente é a mesma. Próximo. Vamos encerrar com isso aqui. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Diga, está falando comigo? Elas ouvem, primeiro elas ouvem, depois aceitam a mensagem, porque tem pessoas, irmãos, que elas ouvem, estão aqui ouvindo, mas tem gente, irmãos, que não aceita a mensagem. Não frutifica. Precisa receber a mensagem, aceitar essa mensagem, acolher a mensagem. É uma terra boa. Elas ouvem, elas aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Até na terra boa tem diferença. Tem terra boa que vai multiplicar 30. Tem terra boa que vai multiplicar 60. Mas tem terra boa que vai multiplicar 100 vezes mais. Irmãos, nós vamos entrar, estamos entrando numa estação de frutificação. Que terra que você é? Como está o teu coração? Vem para cá o louvor, nós vamos encerrar com isso. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 11. Gênesis 1:11. Olha o que está escrito.
E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie. Toda semente, ela vai dar o fruto segundo a sua espécie. Toda semente, ela vai dar o fruto segundo a sua espécie. Palavras são sementes. Se você semeia desgraça, vai colher o quê? Se você semeia bênção, vai colher o quê? Se você semeia multiplicação, vai colher o quê? Se você semeia cura, vai colher o quê? Se você semeia riqueza, vai colher o quê? Se você semeia prosperidade, vai colher o quê? Se você semeia santidade, você vai colher o quê? Então, irmãos, escolhe as melhores sementes para que você possa distribuir, porque você só vai dar aquilo que você tem. Tudo aquilo que você dá é o que você tem, irmãos. Vamos ficar de pé? Isaías capítulo de número 61, verso de número 7. Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha, em lugar da vossa vergonha, em lugar da vossa vergonha. Eu estou falando com você que já foi envergonhado ou está sendo envergonhado muitas vezes, mas está fazendo o que é certo, está perseverando. Ei, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, diga em surubim, diga em surubim, diga em surubim, possuireis o dobro e tereis perpétua o quê? Alegria, 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 alegria. Ei, é em surubim que você vai prosperar. Ei, é nessa terra que vai multiplicar. Ei, se prepare para uma colheita abundante, para multiplicação na tua vida. Uns a 30, outros 60 e outros a 100 por um. Sabe, irmãos, quando começa a florescer, é um estágio da frutificação. É o estágio onde você vai dar o fruto. Próximo estágio, depois de florescer, é dar fruto. Ei, talvez você esteja já nessa estação de florescer. Talvez você percebeu que você está com os braços abertos, você já floresceu, você está florescendo. Qual que é o sinal? Alegria. Porque esse florescimento, um dos sinais que você vai frutificar é a alegria. Você começa a se alegrar no Senhor. Por quê? Porque você está florescendo. Você já sabe que a próxima estação é o fruto. Você já sabe que já é seu. Você já sabe que tem. Você já sabe que é. Você já sabe que pode. Ei, você se alegra. 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 Se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. Por quê, pastor? Porque agora vai vir a estação da frutificação sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no teu trabalho, em nome de Jesus. Familiares que estavam perdidos, haverá frutificação. Não tem só salvação na tua vida, vai ter salvação na vida dele também. Ergue as mãos. Eu declaro sobre a tua vida uma estação de frutificação, de multiplicação. Ei, haverá dupla honra. Ei, aqueles que foram humilhados, ei, haverá dupla honra na tua vida. Ei, a tua vida não vai ser mais a mesma. Haverá uma multiplicação. Um será uma dupla honra, outros serão a 30, outros serão a 60, outros serão a 100 por um. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora você entende quando o salmista Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram. O que Davi estava falando? Olha,
Eu estou florescendo. Eu estou alegre. Eu estou alegre. Eu estou alegre. Eu estou alegre. E eu estou indo para a casa do Senhor. Se eu estou indo para a casa do Senhor, eu vou frutificar, eu vou multiplicar. É por isso que ele estava alegre, porque neste lugar você frutifica, neste lugar você multiplica. E tira sua cabeça pensando que é só dinheiro. Dinheiro não paga uma família bem-sucedida, não compra. Ele ajuda, tem o seu lugar, porque também uma família sem dinheiro muitas vezes vai ter muitos problemas. Mas irmão, essa multiplicação é de saúde também, é de salvação também, é uma multiplicação na paz, a paz que excede todo entendimento. Ei, o mundo pode estar se quebrando todinho, mas eu e você estamos alegres. Eu e você estamos em paz. Eu e você, mas estamos frutificando. A Bíblia fala do fruto do Espírito. Aquele que anda em fé, esse é o que frutifica. Aquele que anda em amor, esse frutifica. Aquele que anda em alegria, esse frutifica. Aquele que anda em bondade, esse frutifica. Aquele que anda em benignidade, esse frutifica. Aquele que anda em longanimidade, esse frutifica. Aquele que anda em paz, esse frutifica. Sabe, irmãos, você precisa entender que o fruto já está dentro de você. A semente foi plantada. Você está florescendo. Agora faz o quê? Coloca para fora. Você entende que a frutificação não está do lado de fora? Tem pessoas que estão esperando a frutificação acontecer do lado de fora. A frutificação, o fruto está dentro. E ele começa a sair, não é assim? O fruto está dentro e começa a sair. Começa a sair, começa a sair. Ei, qual o fruto que está saindo da tua boca? Começa a liberar o fruto nessa noite. Ei, talvez você estava só se alegrando. Talvez você estava só florescendo até hoje. Mas chegou a hora de você começar a frutificar. Chegou a hora de você colocar esse fruto para fora. Ei, coloca o fruto para fora. Declara aquilo que vai acontecer. Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Onde vai acontecer? Fala, 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 fala. Libera a semente. Libera o fruto. Deixa sair da sua boca. Começa a falar nesse momento. Ergue as mãos e começa a falar como vai ser.